Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 4 porquês da língua portuguesa, ok? Existem 4 porquês na nossa língua. Existe o porquê separado sem acento, existe o porquê separado com acento, existe o porquê junto sem acento e ainda existe o porquê junto com acento. Será que você sabe para que cada um serve? Vamos dar uma olhadinha? Mas antes de você dar uma olhadinha, eu gostaria que você apertasse o like agora, porque senão você esquece de dar o like e não coloca no final do vídeo, ok? Dá o like agora, e aí se você não gostar do vídeo, você tira o like no final do vídeo, tá ok? Vamos lá? Na realidade, pessoal, não são exatamente 4 porquês, são na verdade 3 porquês e um que se desdobra em vários outros tipos, formando então um total de 8 situações em que você pode utilizar os porquês. Vamos dar uma olhada em cada um deles? O primeiro porquê, que é esse que você está vendo na tela, é o porquê junto com acento. Esse porquê, ele é um substantivo, certo? E ele vai indicar um motivo ou uma causa de alguma coisa. Dá uma olhadinha no exemplo aí. Ele sabe o porquê da esposa estar magoada. Nesse caso, então, nós temos o porquê junto e com acento, e ele é, na verdade, um substantivo. Eu posso substituir por motivo ou causa, que eu vou encontrar, então, o mesmo sentido na oração. O outro exemplo que eu tenho aí para você é o seguinte: não sei o porquê de você viajar tão cedo. Você entendeu, hein? Como é que ficou? Ok, dá uma olhadinha agora no segundo porquê. O outro porquê é uma conjunção, é o porquê junto sem acento. Então, como falei, esse porquê é uma conjunção e geralmente introduz uma oração explicativa. Nós o podemos entender como por esta razão. Veja só o exemplo que a gente tem aí. O exemplo 1, não fui à aula porque estava doente. O exemplo 2, tirei nota baixa porque não estudei o suficiente. Entendeu aí como é que funciona também? Bem diferente da situação anterior, na verdade? Agora vamos dar uma olhada no terceiro porquê. O terceiro porquê é um porquê separado com acento. Qual será a finalidade desse porquê? Este porquê sempre está contido nas orações interrogativas, tanto nas orações interrogativas diretas como nas indiretas. Dá uma olhadinha no exemplo, você vai entender um pouco melhor. No primeiro exemplo é o seguinte: você não foi ao bosque por quê? Você pode observar que houve inclusive uma inversão, normalmente a gente coloca o porquê antes, por que você não foi ao bosque? E por esse motivo, justamente do porquê está no final da oração, nós colocamos o acento nele também. Você já fica uma dica para você entender que o porquê, normalmente o porquê com acento, ele fica no final da oração. Claro que não todo. Por exemplo, o porquê junto com acento, que foi o primeiro que nós explicamos aqui, ele não fica no final da oração, fica no meio da oração. Dá uma olhadinha no exemplo 2. Se não entendeu por quê, era melhor ter perguntado. Veja aí que é justamente nesse caso, é uma oração interrogativa indireta. Esse porquê separado com acento, ele é utilizado tanto para as orações interrogativas diretas, como também para as indiretas. Agora vamos dar uma olhada no quarto e último porquê. Veja só. Nós temos então cinco hipóteses em que podemos utilizar o porquê separado sem acento. A primeira situação é a seguinte: ele introduz orações interrogativas diretas, então você sempre vai encontrar o porquê no início da oração. Exemplo: por que não vais trabalhar? Pode observar que ele está no início da oração, então temos um porquê separado e sem acento. Porque sempre o porquê separado, ele vai estar presente nas orações interrogativas. A segunda instância que vamos encontrar esse porquê é a seguinte situação: é nas orações interrogativas indiretas. Ora, veja, é uma interrogativa. Indireta ou direta, ele é uma interrogativa. Então, nas orações interrogativas, sempre teremos então o porquê separado. Veja o exemplo: não sei por que ele não veio. Veja que você fazendo essa pergunta, não sei por que ele não veio, você pode observar que embora seja uma afirmação, não seja exatamente uma interrogação,
Mas você pode observar que a pessoa que fala isso deseja uma resposta. Não é verdade? Olha o segundo exemplo ali. Ele perguntou por que você faltou hoje. Do mesmo modo, embora seja uma afirmação, nós não temos um ponto de interrogação no final, ainda assim desejamos uma resposta, não é? Isso é uma interrogativa direta. A terceira situação é quando podemos substituir por motivo pelo qual ou por que razão. Veja aí o exemplo que vai ficar um pouquinho mais claro também. Você já sabe por que eu não fui. O segundo exemplo, eu sei exatamente por que ele agiu assim. Deu para entender aí? Então vamos dar uma olhada na terceira instância que podemos usar o porquê separado sem acento. Quando for igual à expressão por qual. Veja o exemplo. Ele sabe bem por que o motivo eu não vou lá mais. Você entendeu aí como é que funciona? Pois bem. E a quinta e última, para a gente usar o porquê separado sem acento, é quando ocorrer uma preposição e uma conjunção integrante. Nós já sabemos, ou quem já sabe alguma coisa de língua portuguesa, sabe que a conjunção integrante é o quê? E aí, a gente vai ter circunstâncias onde exige-se a preposição por. Nesse caso, nós vamos ter uma coincidência dando por mais o que acaba dando porquê. Dá uma olhadinha no exemplo aí. Anseio porque chegues logo. Eu desejo porque consigas uma boa posição. Você entendeu aí como é que funciona? Então temos uma preposição, depois uma conjunção integrante, nada mais do que isso aí. Por isso são separados, porque são palavras independentes entre si. Ok, pessoal? Você entendeu aí? Ok, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que você tenha já colocado o botão like no início do vídeo. Se não colocou, aproveite agora e coloque, certo? Além disso, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. E também os comentários são muito bem-vindos. Aproveite para colocar aqui nesse vídeo que tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse. Sobre qual assunto será? Compartilhe também esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que se interessam pelo esse assunto. Não se esqueça também de se inscrever. E ao se inscrever, não esqueça também de ativar o sininho. Apenas após apertar o sininho é que você vai realmente receber as notificações do nosso canal. Ok, pessoal? Até a próxima, então.